Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a Tirinha da História, a nossa revista eletrônica gratuita, que todos os dias leva até você fatos históricos, episódios da nossa história, sem patrocínio, totalmente gratuito. Hoje é 4 de novembro, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Em 1946, o mundo conheceu a Unesco. A Unesco, que é um órgão importante da Organização das Nações Unidas, para tratar da cultura e da memória dos povos dos países, nações ligados à ONU. Em 1969, 4 de novembro de 69, o baiano Carlos Marighella, fundador e líder da Aliança Libertadora Nacional, ALN, que fazia resistência e enfrentamento ao regime totalitário implantado em 64 no Brasil. Marighella foi tombado por uma guarda chefiada pelo delegado Fleury em São Paulo, quando saía do cinema. É dele a frase que ficou conhecida nacionalmente: "Não tive tempo para ter medo". Os restos mortais do guerrilheiro Carlos Marighella foram sepultados aqui na Bahia, no cemitério das Quintas dos Lázaros, aqui em Salvador, onde parte da sua família reside. Carlos Marighella, pai do também ex-deputado Carlos Augusto Marighella. Marighella foi deputado, o pai foi deputado constituinte em 1946. Em 1975, uma Assembleia Nacional do MNU, Movimento Negro Unificado, realizada em Salvador, no estado da Bahia, declarou que o 20 de novembro seria o Dia Nacional da Consciência Negra, por ser o 20 de novembro o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Com essa data e essa nova referência, quebrou-se o paradigma das comemorações oficiais no Brasil, inclusive nas escolas públicas e privadas, do 13 de maio como dia da libertação, como dia da abolição. Uma vez que o 13 de maio não libertou, a Lei Áurea não completou a abolição e não deu direitos civis, cidadania e não fez a reparação dos erros que a escravidão construiu no Brasil por quase 4 séculos. Então, viva o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. É de autoria do deputado baiano Valmir Assunção um projeto que transforma em feriado, sem que necessariamente seja um feriado para as pessoas não trabalharem, mas um dia de reflexão sobre as lutas do nosso povo, a construção de políticas de igualdade, o combate ao racismo institucional e o racismo estrutural. Em 1977, quebrando um outro paradigma, a escritora Raquel de Queiroz, autora do clássico O 15, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, sendo a primeira mulher, em 1977, a primeira mulher a ocupar a Academia de Letras Brasileira. Em 2008, Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, sendo reeleito por mais um mandato. Outra quebra de paradigma, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América. 4 de novembro é o Dia Nacional da Favela. A favela, que ao contrário do que a gente pensa e imagina, não é um fenômeno exclusivamente do Brasil. Antes do século XX, na Grã-Bretanha, Estados Unidos, na Europa, nós já tínhamos o surgimento das favelas. Aliás, o dia hoje é dedicado às favelas porque nesta data, em 1900, a palavra favela foi dita, ouvida pela primeira vez. As favelas que se caracterizam pela falta de planejamento das suas ruas, habitações subnormais, com os serviços básicos quase sempre precários ou totalmente ausentes, como fornecimento de água, de energia, telefone, acesso às ambulâncias, carro de fazer a limpeza, a coleta do lixo urbano, serviços de saúde, ruas regulares,
as favelas se notabilizam, se caracterizam por serem espaços com pouco planejamento, uma concentração muito grande de pobreza e de condições de insalubridade. Uma das causas da favelização ou do surgimento de favelas é o rápido êxodo rural, que faz com que as pessoas da área rural, atraídas pelo fascínio das grandes cidades, da urbanidade, venham ocupar os grandes centros urbanos sem que sejam esperadas nesses centros urbanos. O que acontece é que elas partem para construir as suas moradias nos locais possíveis, que são quase sempre os locais mais precários na sua estrutura e empobrecidos. Portanto, 4 de novembro de 1900 surge a expressão favela, que hoje tem um conjunto de organizações que lutam pelas questões básicas, pela reurbanização, pela qualificação. Um dado novo é que muitas pessoas oriundas que moram, nasceram nesses locais chamados de favelas, que aqui também ganha o nome de bairros populares ou de periferia, ou ainda chamados de comunidade, muitas dessas pessoas, ainda que melhorem de renda, que melhorem as condições de trabalho e renda, preferem ficar na favela, no seu bairro, na sua comunidade e buscar melhoria coletiva. Pois é, mas um dado importante sobre o fenômeno da favela, a tirinha da história volta amanhã.